Amém, querido? Eu creio que Deus pode fazer algo tremendo hoje nas nossas vidas. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Adriana, essas histórias são as melhores, né, irmãos? Eu sei que tem os irmãos que gostam. Então, eu tinha 16 anos, a gente começou muito cedo, né? Namoramos 7 anos e agora nós fizemos 30 anos de casado em janeiro desse ano. Estamos juntos há 37 anos. Parece que foi ontem, né, amor? Eu sempre falei para ela assim, o meu sonho é envelhecer ao seu lado. A gente só não sabia que ia acontecer tão rápido, né? Está passando rápido. Não é, amor? Então, já estamos juntos há 37 anos. Mas eu lembro quando eu comecei a namorar a Adriana, tinha 16 anos. E logo fizemos 17. E na época eu estudava, né? Eu fazia a ETEP, fazia o curso técnico. Eu estudava e eu não sabia o que era andar de ônibus. Eu só andava de bicicleta e a pé. E muitas vezes eu ia correndo de um lugar para o outro. Eu era atleta naquela época, eu tinha 20 quilos a menos, né, irmãos? Então, eu ia para jogar futebol, eu ia correndo. Acabava o jogo, eu voltava correndo. Ia para casa da Adriana, muitas vezes ia a pé, ia correndo. Voltava de noite a pé, ou então de bicicleta. De vez em quando, irmão, sobrava uma mobilete. Quem sabe o que é mobilete? Se você souber, você tem mais de 45 anos. Não é? Então tinha uma mobilete lá em casa, mas a mobilete tinha uma ordem de hierarquia. A mobilete é uma bicicletinha mais ou menos motorizada, tá, gente? E tinha lá a minha irmã Regina, que era mais velha, usava, quando era Regina era a Tânia, né, minha irmã mais velha, e depois eu. Era o terceiro da lista que podia usar aquela mobilete. Então de vez em quando a gente saía de mobilete, né, amor? Mas eu não sabia o que era. E eu, queridos, naquela época eu treinava futebol, eu jogava nos finais de semana, eu treinava vôlei, então todo dia, ou eu estava jogando futebol, ou eu estava treinando vôlei, ou eu estava andando de bicicleta, e 16 anos, 20 quilos a menos, eu tinha fome. Pensa num camarada com fome o tempo todo. Adolescente, né? Queria comer, comia o tempo todo. E muitas vezes eu saía da ITEP 4, 5 horas da tarde, que era um período integral, eu pegava minha bicicleta e ia para casa da Adriana. Irmãos, a Adriana não comia nada. E eu chegava lá na casa da Adriana para namorar e a gente ficava conversando, às vezes saía, ficava na rua conversando e ficava ali e tal, e a Adriana, que a Adriana não comia, cara. E como ela não comia, eu estava na casa dela, o que acontecia, irmãos? Eu não ia chegar lá e abrir a geladeira dela e pegar alguma coisa para comer. Eu ficava esperando ela me convidar, mas ela não comia nada, não tinha fome. Ela não comia e eu também o quê? Eu também não comia. Pensa num cara azul de fome. Não é? E eu falava assim, meu Deus do céu, será que essa mulher não vai comer nada? E ela não comia. Minha sogra está aqui, sabe do que eu estou falando, né? Ela não comia, não se alimentava. E eu ficava com fome, cara, e eu ficava doido. Mas, todo dia que eu podia, né, claro, eu preferi ir para a casa dela e passar fome, só para estar perto dela. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque eu estava decidido. E eu não tinha dinheiro, irmãos. Está aqui a minha irmã também, sabe, porque não tinha dinheiro. Hoje, olha, irmãos, vou falar para vocês que são jovens, que são adolescentes. Hoje você sai com 10 reais no bolso, isso para mim é uma fortuna. Eu nunca tive isso na minha vida. Concorda, Regina? Não é isso? A gente não tinha. Não tinha, irmãos, esse negócio de você pegar e sair com dinheiro para comer um lanche. Nunca. Você comia era em casa. Quem lembra dessa época aí, que você não tinha dinheiro para nada? Aliás, não tinha nem lanchonete, irmãos. Esse negócio de trailer que tem em cada esquina, agora tem um trailer, tem um carrinho de cachorro-quente. Não existia isso, irmãos. Não tinha. Então, não tinha dinheiro, não tinha onde comer, e eu passava. Quando eu tinha dinheiro, quando eu conseguia juntar um dinheirinho, daí eu lembro que antes de ir para a casa da Adriana, eu parava numa padaria e comprava um iogurte, alguma coisa, eu ia tomando iogurte de bicicleta, assim, porque eu não queria me atrasar, porque embora eu estivesse tomando o meu iogurte na bicicleta, eu queria chegar rápido para estar com ela. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou falando o seguinte, quando você tem algo no seu coração, quando você tem um foco, quando você tem um desejo, quando você prioriza algo, meu irmão, se for preciso passar fome, você passa. Eu ia a pé para a casa da Adriana com chuva, e meu pai me ligava lá, até hoje eu lembro, meu pai me ligava e falava assim, Marcelo, já é quase 10 horas da noite, o Zezinho quer dormir, o Zezinho, meu sogro, o Zezinho quer dormir, você precisa vir embora.
Eu falei, tá bom, pai, eu estou indo. E ele falava assim, eu já guardei o carro, viu, na garagem. Eu já tinha entendido que era o quê? Para ir a pé. E algumas vezes, irmão, chovendo, eu ia a pé, eu ia debaixo de chuva. Dava uns 30, 35 minutos de caminhada da minha casa para a casa da Adriana. A pé. Algumas vezes a minha sogra tinha misericórdia e me levava. Tadinho dele, né? Sogra é uma bênção, meus irmãos. Quem concorda, diz amém. A minha sogra é uma bênção. E de vez em quando ela tinha misericórdia. E ela me levava, né? Na Brasilinha. Aquela Brasília beijinha, amarelinha. Me abençoou demais. Mas eu tinha um foco, eu queria estar com ela, passava fome, tomava chuva, ia a pé, ia de bicicleta, não importa, mas eu queria ir, porque eu estava e estou até hoje apaixonado. Então eu queria ir, queria estar junto. Para mim era um prazer estar com ela, não é? Então por que eu estou falando isso? Eu estou falando que quando você prioriza algo, você não pensa muito nos custos, não importa os custos que nós temos. Quando você e eu priorizamos algo, nós pagamos o preço para ter aquilo que nós queremos. Quem concorda? Nós pagamos o preço que for. Se tiver ao nosso alcance, nós pagamos o preço. Não é? E às vezes a igreja, né, eu vi isso do pastor Cezinha, que eu tive lá em Ribeirão Preto o ano passado, eu lembro que ele falou isso. Ele falou que a igreja às vezes parece aquele namorado que escreve uma carta para a namorada. E ele fala assim para a namorada, eu amo você mais do que todas as coisas. Você para mim é tudo. Eu enfrento um exército por sua causa. Eu atravesso os mares por sua causa. Eu posso subir as montanhas mais altas. Eu posso escalar penhascos por sua causa, porque eu te amo. Aí bota um PS no final da carta. Se chover hoje à noite, eu não vou na sua casa. Vocês conhecem alguém que faz? Somos nós os crentes, né, irmão? A gente vem aqui, adora a Deus, fala que Ele é tudo para nós, mas se chover, tem gente que não vem na igreja. Se ficar frio, se ficar desconfortável. Parece que não é coerente. Mas quando nós olhamos aqui para esta carta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ageu, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 2. Ageu, se você pegar aí do Novo Testamento para trás, irmãos, é o terceiro livro. Tem Mateus, antes de Mateus é Malaquias, antes de Malaquias é Zacarias, e antes de Zacarias é Ageu. Ficou mais fácil, não ficou? Abre aí Mateus, vai voltando um pouquinho, e você vai achar o livro de Ageu, capítulo 1. Nós vamos ver aqui o versículo 2, e depois a gente vai caminhar um pouco aqui na Escritura, amém? Ageu capítulo 1, versículo 2, eu vou ler na versão NVI. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, aqui o profeta recebe uma palavra de Deus e ele declara da seguinte forma, o profeta Ageu, ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, antes da gente continuar, só uma breve situação histórica. Vamos nos situar historicamente. O que está acontecendo aqui? Nós sabemos que o povo de Israel, ele descende de Abraão, foi para o Egito, ficou 400 anos lá no Egito, depois virou um povo escravo, Deus enviou Moisés, tirou o povo com poder, o povo saiu do deserto por causa, saiu do Egito, por causa da desobediência do povo, ficou 40 anos rodando no deserto. Deus, depois que Moisés morreu, colocou Josué, e Josué entrou na terra prometida com o povo. Aí houve a época dos juízes. Aí você vê ali Sansão, Jefoné e outros juízes, até o último juiz que foi Samuel. Aí o povo pediu um rei, e esse rei foi Saul. Depois de Saul, Deus levantou um homem segundo o seu coração, que é o rei Davi. Depois de Davi reinou Salomão, e por causa do pecado de Salomão, o povo de Israel, as 12 tribos, esse povo foi dividido.
Ficaram 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. O reino do norte conhecido como Israel e o reino do sul conhecido como Judá. Israel, a capital era Samaria, e Judá, a capital era Jerusalém. O templo de Salomão foi construído em Jerusalém. E o povo de Deus adorava no templo de Salomão. Havia ali um lugar da morada de Deus. Havia ali um lugar onde Deus estabeleceu a cidade que Deus escolheu, Jerusalém. Porém, quando Davi quis construir o templo para o Senhor, Deus falou para Davi assim: por acaso algum dia eu pedi para alguém construir uma casa para mim? Eu tenho habitado em tendas há muito tempo. A minha arca está em tendas. Eu pedi para alguém construir uma casa. Deus falou assim: eu não pedi. E o salmista diz, né, que o céu, né, é onde o Senhor está, a terra é o estrado dos seus pés. E o Senhor pergunta através do salmista: que casa me edificareis para que eu possa habitar? O templo não pode conter o Senhor. Uma casa feita por mãos humanas não pode conter a presença de Deus. Mas o templo era onde estava a arca, é onde o povo de Israel, o povo judeu, adorava o Senhor. Então, Samaria, que é o povo do norte, Israel, caiu. No ano 722, aproximadamente, não é? Caiu ali, Senaqueribe, da Assíria, conquistou e levou aquele povo e dispersou todo mundo. Depois, no ano 586 a.C., entrou Nabucodonosor da Babilônia e conquistou Judá, conquistou Jerusalém. Se você for ler lá em Jeremias, eu e você vamos entender que aquele povo foi destruído, aquela cidade foi levada cativa, porque não deu ouvidos aos seus profetas, não deu ouvidos à repreensão do Senhor, abandonaram o Senhor, adoraram a falsos deuses, sacrificaram a demônios, diz Jeremias. Então o povo foi levado para o cativeiro, mas Deus deu uma palavra: depois de 70 anos, vocês vão voltar. Daniel entendeu isso, começou a orar a Deus e Deus libertou o povo. Depois de 70 anos, algumas pessoas voltaram para Jerusalém e começaram a construir o templo. Então é este momento aqui que nós estamos falando, quando o povo de Judá volta do cativeiro da Babilônia. Talvez eu tenha corrido um pouco, mas só para você situar aí, depois se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, você pode estudar e você vai entender melhor. Então o momento histórico é que o povo estava cativo, foi liberto e voltou para Jerusalém, estava vivendo ali, ainda que estivesse pagando impostos ao rei, né? Dario estava ali pagando impostos, tal, começou a construir o templo. E Esdras conta um pouco para nós, que embora esse povo estivesse construindo o templo, começado a reconstruir, você pode deixar aberto em Ageu aí e voltar lá para Esdras, capítulo 4. Quando eles começaram a construir o templo, lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4, diz assim, você não precisa abrir, você pode acompanhar aqui a leitura, não sei se o telão vai colocar o texto ali, Esdras 4:4. Então, a gente, ou o povo da região, começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. 4:24. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, quando o povo se animou a reconstruir o templo de Jerusalém, por quê? Porque Nabucodonosor, quando invadiu Judá, 70 um pouco antes, né, 70 anos, um pouco menos antes, destruiu o templo de Jerusalém. O templo que Salomão fez foi destruído. E agora este povo é levado ali novamente para Jerusalém e eles começam a reconstruir o templo, começam a construir a casa de Deus, mas nós vemos aqui em Esdras relatando que aquela obra parou. Por que que parou? Por causa da perseguição dos inimigos. Os inimigos subornaram pessoas ali do governo, né, dos reis sírios e os reis da Pérsia foram subornados para fazer resistência, para um monte de confusão, mas eu só sei o seguinte, que a obra parou. Parou por quanto tempo? Em torno de 16 anos a construção do templo ficou parada.
Então, em torno de 16 anos, parou. Até que Deus levantou um profeta chamado Ageu, e Ageu falou aquilo que nós vemos aqui: este povo diz, ainda não chegou a hora, não chegou o tempo, não é o momento de reconstruir a casa de Deus. Até este momento. E na nossa vida cristã, irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,12, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fazendo um paralelo, quando eu e você decidimos construir algo para Deus, construir a nossa vida para o Senhor, colocar a nossa casa, como diz lá em Mateus capítulo 7, construir sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. Quando nós nos decidimos a andar com Jesus, irmãos, aí a confusão começa a vir, a perseguição, todo tipo de coisa. O diabo começa a falar no seu ouvido. Eu lembro no meu trabalho, eu comecei a ser perseguido no meu trabalho. E um dia eu estava voltando de carro, dirigindo o meu carro, e indo para casa, na saída do meu trabalho. Na época ali, a Avenida Astronauta ficava toda congestionada. Na saída ali da Embraer, eu trabalhava no INPE, e eu lembro que eu estava indo e de repente uma tristeza invadiu o meu coração, uma tristeza que eu nunca tinha sentido antes. E eu ouvi uma voz assim, né? Olha, quando você não era crente, ninguém te perseguia. Agora que você virou cristão, agora que você entregou a vida para Jesus, as pessoas estão te perseguindo. Você acha que vale a pena? Opressão, querido, todo tipo de confusão, todo tipo de angústia, de tristeza. Mas naquela época, graças a Deus, eu já entendia que é melhor estar com Cristo. Amém, irmãos? E eu falei assim, não, eu prefiro andar com Cristo do que não ter perseguição. Porque quando você está andando sem perseguição, parece que está tudo bem, mas na verdade não, amém, irmãos? Na verdade não. Eu lembro de uma história que o rapaz contou para mim, um irmão, um amigo em Cristo. Ele falou assim, que o diabo é igual um caçador de pato. Ele chega na lagoa, está cheio de patinho assim. Ele chega e atira, os patos saem voando. Os que ele matou, ele deixa quieto. Ele vai atrás daqueles que estão voando. Ou seja, só está levando tiro quem está voando, irmãos. Aquele que já morreu está de boa. A hora que o caçador voltar, ele só volta recolhendo. E ele falou para mim assim, olha, você está voando. Não se preocupe se vier tiro não, querido. Agora você está voando. Aqueles que não estão recebendo tiro é porque já estão no papo do diabo, amém, irmãos? E eu entendi isso, eu falei assim, não tem problema, pode dar tiro, pode vir a perseguição, eu vou caminhar. Irmãos, então nós olhamos aqui, houve uma perseguição, e aquele povo parou de construir. Mas não apenas isso, eles desenvolveram uma mentalidade, eles desenvolveram uma espécie de raciocínio, de uma convicção que não era algo que agradava a Deus. Então, Deus levantou o profeta Ageu, e o profeta falou assim, olha, lá no capítulo 1 de Ageu, versículo 2, vamos ver novamente, ele fala que assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ou seja, o povo afirmava, o povo falava, o povo tinha isso como algo certo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, nós já vimos aqui lá em Esdras que a obra parou por causa da perseguição, mas agora já havia mudado os reis, já havia mudado tanta coisa. Não era mais a perseguição que estava parando aquela construção. Não era mais a perseguição que estava, que era o impedimento para eles reconstruírem o templo. Não era mais. Agora já era outra coisa. Eles se acomodaram e eles trocaram a prioridade que havia no seu coração. E Deus fala com eles de uma maneira firme. Deus fala com eles de uma maneira clara. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala conosco, Ele quer falar comigo e com você de uma maneira clara. Amém? De uma maneira que não fique dúvidas. De uma maneira que Ele expressa todo o amor que Ele tem por nós. Quando o Senhor, Ele fala de uma maneira clara, ainda que seja de uma maneira dura. Irmãos, isso nada mais é do que o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém, os beijos de quem engana, que são terríveis. Então, aquele que ama, às vezes faz uma ferida, mas é uma ferida leal, porque ele ama. E aqui Deus começa a falar, olha só, capítulo 1 de Ageu, versículo 3, por isso,
A palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então nós estamos vendo aqui que a prioridade deles mudou. Agora a prioridade deles não era mais construir a casa do Senhor ou reconstruir o templo, a casa de Deus. Não. Agora a prioridade, o desejo do coração deles era o quê? Habitar, morar numa casa de fino acabamento. Ele falou assim, bom, já que a gente não pode construir a casa, o templo do Senhor, vamos pegar esse negócio e começar a construir as nossas casas. Começaram a construir a sua vida, começaram a cuidar dos seus negócios, começaram a fazer aquilo que eles se sentiam bem. E eles tinham desejos ali de viver dessa forma. Versículo 6, Deus continua falando com eles. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Outra versão diz, considerem o seu caminho. O profeta, ele fala claramente, irmãos. E o versículo 5 e o versículo 7 são iguais. A última frase do versículo 5 é assim, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E a última frase do versículo 7 também, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E entre eles, o versículo 6 fala assim, vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Aonde os nossos caminhos nos levaram? Irmãos, é algo que Deus usa para tratar conosco. Aonde que os nossos caminhos têm nos levado? Aonde as nossas práticas, a nossa maneira de viver, aonde as nossas prioridades têm nos levado? Quais são as nossas práticas que nós temos experimentado algo que, irmãos, talvez nós desejamos ter paz, mas quando olhamos para a nossa família não existe paz. Nós desejamos estar alegres, mas de repente nós deitamos na nossa cama e parece que algo falta no nosso coração, parece que falta algo na nossa vida. Nós começamos a olhar para aquilo que Deus falou, das suas promessas, e parece que nós não estamos experimentando aquilo. E o Senhor fala para mim e para você, olha, para onde que vocês estão indo? Olha o caminho de vocês. Versículo 9 diz, vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Irmãos, é interessante quando eu olho para Deus um pouco antes na história de Israel, Deus não estava preocupado com a casa, com o templo, Ele não queria. Mas Davi quis fazer um templo, ele falou assim, Davi, olha, você um homem sanguinário, um homem que viveu tantas coisas, tantas guerras, você não vai construir não, quem vai construir é Salomão. Mas Deus não estava preocupado com o templo. E a Bíblia diz que o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. Aqui na verdade, querido Deus, embora pareça que Ele está preocupado com o templo, na verdade Ele está preocupado com o coração do povo dEle, que estabeleça o Senhor, o próprio Deus, como prioridade da sua vida. É por isso que o Senhor, Ele, de alguma maneira, Ele retém algo, os céus retêm o orvalho. As pessoas procuram as coisas e não acham, as pessoas começam a ter falta de paz, a ter alguma dificuldade na sua vida, não porque Deus é mau, é porque Deus quer o nosso coração, queridos.
Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa atenção, Ele quer que nós façamos dEle a nossa prioridade, Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Ele quer que nós o busquemos, Ele deseja ser a nossa prioridade. Quem você acha que era a prioridade do Senhor Jesus quando Ele subiu à cruz? A Bíblia diz que Ele morreu por amor a nós. Amém, irmãos? E o que a Bíblia fala? Ora, se um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos viver para o Senhor, para glorificá-lo, para adorá-lo, para buscá-lo, para priorizá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse povo buscava o seu bem-estar. Esse povo buscava se alimentar, esse povo buscava se aquecer, mas o que eles buscavam, eles não alcançaram. Havia sempre um porém, havia sempre o mais. Por exemplo, vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Sempre havia um mais. Querido, às vezes há um mais na nossa vida. Você faz uma boa viagem, mas não existe paz na sua casa, na sua família. Você tem um bom carro, mas a sua mulher tem ciúmes do carro. Isso é ficção, tá, irmãos? Se tiver acontecendo na vida de alguém, fica tranquilo. Não é? Você ganha dinheiro, mas guarda tudo, fica guardado, não desfruta. Não desfruta. Eu não lembro quem que estava pregando isso, irmãos. Eu não lembro quem que estava pregando, um dos pastores, uma vez eu vi, e disse que o homem, ele ganhava dinheiro e guardava dinheiro, ganhava dinheiro e guardava dinheiro, e guardava, e nunca desfrutou com a família, nunca viajou, nunca nada. Aí o cara adoeceu gravemente, estava quase morrendo. Aí o pastor foi conversar com ele e falou assim: irmão, olha que situação. E foi daquilo ali, tal. E parece que o cara morreu, irmãos, depois. O cara morreu e a mulher ficou com o dinheiro todo dele. Casou com outro, viajou para a Europa, gastou todo o dinheiro dele viajando, desfrutando. É por isso que eu não guardo dinheiro, vocês vão gastar junto também, irmão? Vou guardar dinheiro para ela gastar com outro? Não, vai gastar comigo. Querido, pensa bem nessa situação. Então, aquilo que eles buscavam, eles não tiveram. A situação na qual eles se encontravam refletia uma opção que eles estavam fazendo. Eles fizeram a opção pela sua casa. Eles fizeram a opção por morar num lugar de fino acabamento. Eles fizeram opção por isso, mas na verdade, eles não estavam desfrutando daquilo que Deus tinha para eles. Deus não estava em primeiro lugar nas suas escolhas, não era prioridade na vida deles, não era prioridade, irmãos, não era. Eles, pelo fato de Deus não ser prioridade, eles tinham um pensamento, eles afirmavam: não chegou a hora de construir a casa do Senhor. Eles afirmavam isso e Deus ficou: como assim? Quem disse que não chegou a hora? Irmãos, quem disse para você que não é a hora de você priorizar o Senhor na sua vida? Quem? Quem falou? Quem falou para você que não chegou a hora de você ir para um grupo de relacionamento? Quem falou para você que não é a hora de você se submeter a um discipulado? Quem falou para você, irmão, minha irmã, que não é hora de você entrar num ministério para servir a igreja? Quem falou que não é hora de se envolver com o corpo? Quem falou que não é para você ir no acampamento de carnaval? Quem falou? Como é que nós sabemos que não é hora de fazer uma ou outra coisa? Por que é que nós tomamos algumas decisões? E por que é que nós afirmamos categoricamente: não chegou o tempo de construir o templo do Senhor? Não chegou o tempo, não é o momento. Na verdade, queridos, da onde vem essa convicção?
No nosso coração, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Maldito o homem que confia no homem. Ah, meu irmão, será que não chegou a hora de nós revermos algumas coisas no nosso dia a dia? Será que não chegou a hora de nós desligarmos um pouco a televisão e passarmos tempo com os nossos filhos? Será que não chegou a hora de deixar uma ou outra coisa para estar na igreja? Será que não chegou a hora de investir o meu tempo, o meu dinheiro, o meu coração na vida do meu marido, da minha esposa? Será que não chegou a hora de eu converter a minha vida para buscar o Senhor com todo o meu coração? Será que não chegou a hora de eu falar não para algumas prioridades malignas e carnais, e falar assim, não, isso eu não quero, eu quero é Deus na minha vida? Por que é que não chegou a hora? O que é que nos faz pensar que não chegou a hora de nós mudarmos? O que é que nos faz pensar? Irmãos, é um comodismo, é o medo da luta. Querido, eu não sei o que é, mas quando eu e você decidirmos por Deus, eu e você vamos pagar o preço que for necessário, porque a única coisa que vai nos interessar é estar perto dEle e ser igual a Jesus. É a única coisa que nós queremos. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, tudo o que você precisa está em Cristo. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino em primeiro lugar, busca o reino de Deus em primeiro lugar, busque a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Às vezes nós estamos querendo todas as coisas, e deixando o reino para o último lugar. Ageu fala muito da questão financeira, irmãos. Ageu fala da questão financeira, a gente vê aqui lendo. É claro que existem princípios, né, espirituais também por trás disso. O fato do cara comer e não se fartar, ele se veste, mas não se aquece, né, talvez não é porque estava faltando roupa, mas é porque alguma coisa Deus estava incomodando o coração deles. Eu creio que havia aí uma questão espiritual, mas aqui também fala de algo financeiro. E às vezes financeiramente nós queremos deixar o Senhor por último. Primeiro eu. Se sobrar, eu dou para o Senhor. Irmãos, financeiramente isso é um erro, sabe por quê? Porque você e eu não prosperamos quando fazemos assim. Quando Jesus viu um monte de rico jogando um monte de dinheiro no gasofilácio, e depois foi uma viúva com uma moedinha, ela botou aquela moedinha lá, e Jesus fala para os discípulos assim, essa viúva deu mais que todos eles, porque eles deram do que sobrou. Ou seja, a sobra não é a prioridade. Sobra é sobra. Quando você dá primeiro ao Senhor e vive com o resto, você está priorizando quem? Deus. Mas quando você dá o que sobra, você está priorizando quem? Você. Priorizando as suas coisas. Priorizando as nossas coisas, irmãos, aí há um erro. Há um erro porque eu tenho plena certeza que você e eu, nós queremos, irmãos, viver aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos experimentar a provisão de Deus, a prosperidade e a bênção de Deus. Mas quando nós invertemos as prioridades, o próprio Deus nos resiste. Como nós vimos aqui, o próprio Deus resistindo àquele povo. Irmãos, a nossa atitude acompanha a resolução que nós tomamos acerca daquilo que cremos, daquilo que nós acreditamos ser a nossa prioridade. A minha atitude, ela vai atrás da minha convicção, uma convicção do coração, uma convicção mental. A minha atitude acompanha aquilo que eu creio. Eu acreditava que estar com a Adriana era o melhor, então eu tomava chuva, tomava sol, ia a pé, ia correndo, ia de bicicleta, ia de qualquer jeito, mas eu ia, irmãos. Uma vez a minha família ficou em Ubatuba, e a família da Adriana estava em Caraguatatuba, são 60 quilômetros, irmão, não dava para ir correndo. Não tinha dinheiro, irmãos. Eu devia ter uns 17 anos nessa época, não tinha dinheiro. Né? Eu tinha um pouco de dinheiro, aí eu olhei e falei assim, bom, não dá para comprar 2 passagens de ônibus.
Fui para a beira da estrada, irmão, pegar carona. Fiquei lá na beira da estrada, de Ubatuba para Caraguá. Eu só tinha um endereço. Aí lá perto, assim, do supermercado tal, a rua tal. Irmãos, eu demorei mais para achar a casa onde ela estava do que a viagem de Ubatuba para Caraguá. De Ubatuba para Caraguá, consegui uma carona lá num fusquinha, até hoje eu lembro. Senhor, obrigado, o Senhor me guardou aquele dia. Uma tiazinha dirigindo um fusquinha, Jesus amado, que aventura. E quando eu cheguei lá, irmãos, até achar a casa da Adriana, onde ela estava, demorei, mas quando eu achei, nossa, valeu tudo a pena. Depois peguei o ônibus, o último ônibus, para voltar à noite, dormi no ônibus, que acordei uns 4 quilômetros para lá de onde devia ter descido, irmãos. Voltei correndo. 4 quilômetros dá para correr. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu e você priorizamos algo, querido, nós vamos atrás daquilo que nós priorizamos. Nós vamos, irmãos. E a atitude desse povo não era a atitude de alguém que priorizava Deus. Eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, que a gente vê José fugindo da mulher de Potifar. Lá em Gênesis, José do Egito foi para lá e era escravo. E Potifar colocou tudo debaixo dele. Falou assim, olha, você vai cuidar de tudo. E a mulher de Potifar gostou dele e começou a falar, vem, deita comigo. E ele falou assim, não, todo dia, a Bíblia diz que todo dia, aquela mulher falava para ele assim, vem deitar-se comigo. Ele falava, não, como eu cometeria tamanha maldade? Quando ele fala assim, tamanha maldade, é como é que eu iria trair a confiança do meu chefe de Potifar? Como é que eu vou cometer tamanha maldade? E como é que eu vou pecar contra Deus? Porque ele já estava decidido, eu quero Deus, não importa, eu estou aqui escravo, mas a minha prioridade é glorificar e servir a Deus. Foi preso por causa disso, irmãos. Foi, né? A mulher catou ele, tirou a roupa dele, ele saiu correndo, largou as roupas na mão da mulher, ele saiu nu e foi embora da casa. José, Daniel, quando foi levado também como cativo por Nabucodonosor, a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Daniel que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu com firmeza, não vou me contaminar com a comida do rei. Não, eu tenho um Deus que eu amo, que eu sirvo, eu não vou me contaminar. Era proibido ao judeu comer algumas coisas, mas ele falou assim, eu não vou, porque ele havia decidido, irmãos. Priorizou o Senhor. O apóstolo Paulo falou, eu decido nada saber, senão a Jesus Cristo crucificado. Paulo era muito sábio, Paulo era erudito, Paulo sabia tanta coisa. Mas irmãos, ele falou assim, eu decido não saber nada dessas coisas. Eu decido não saber nada. A única coisa que eu decido saber é Jesus Cristo crucificado. Porque é uma decisão de buscar a Deus de todo o coração. Paulo também falou assim, eu esmurro meu corpo, eu reduzo meu corpo à escravidão, para que eu não venha a ser desqualificado. Eu tenho pregado a tanta gente, mas se eu não me policiar, se eu não guardar a minha vida, eu vou ser desqualificado para o ministério, eu vou ser desqualificado para viver aquilo que Deus tem para mim, então eu reduzo meu corpo à escravidão. Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga todos os dias. Irmãos, há um preço, querido. Às vezes a gente fala assim, não, a graça pagou tudo. Jesus pagou tudo. É verdade, irmãos, Jesus fez tudo. Não tem nada que eu e você vamos fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais. Não tem nada que eu e você vamos fazer que faça com que a gente mereça ser salvo. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que aquele que morreu por nós, espera que nós morramos por Ele. Amém, irmãos? Paulo fala, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Há um preço a ser pago, tomar a nossa cruz todos os dias, negar a nossa vontade, negar a nossa natureza e servir a Deus, amar a Deus. Há um preço. Mas a gente só vai conseguir agir se houver uma convicção no nosso coração. Irmãos, eu e você precisamos de uma palavra profética. Precisamos de uma direção de Deus que
traga uma convicção no nosso coração. Precisamos deixar o Espírito persuadir o nosso coração. Precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça algo em nós. Fala assim: Senhor, eu me rendo a Ti, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Deus, eu me rendo ao Senhor, pode quebrar os meus conceitos, pode quebrar as minhas convicções erradas. Senhor Deus, eu quero mudar as minhas prioridades. Espírito de Deus, me ajuda. Receber uma palavra de Deus, receber uma direção de Deus, é algo que eu e você precisamos. Irmãos, Deus trabalha conosco, Ele nos alerta. Precisamos deixar o Espírito Santo nos confrontar, nos encorajar, nos animar. Há algum desconforto em alguma área da sua vida, meu irmão? Talvez a sua área espiritual você esteja desconfortável. Você não tem orado tanto que você gostaria. Eu gostaria de agir determinado dom, eu não tenho vivido. Eu gostaria de experimentar isso. Não, há um desconforto na sua vida, irmão. Eu tenho cedido ao pecado, eu tenho cedido ao vício, eu tenho cedido em algumas áreas da minha vida, e isso está me trazendo angústia, tristeza. Há algum desconforto na sua vida? Deixe o Espírito Santo te confrontar, meu irmão. E é algo tremendo que eu entendo que aconteceu aqui nesse livro de Ageu, que o povo estava ali há 16 anos com aquela obra parada. 16 anos é muito tempo, irmãos. O mesmo cara que começou lá, o mesmo líder, Zorobabel, há 16 anos atrás, ele ainda liderava aquele povo, ainda era o governador ali. Mas Deus falou através do profeta Ageu, e falou assim: olha que a situação de vocês, olha como vocês estão, vocês têm dito que ainda não é tempo, mas o Senhor falou assim: olha, sobe um monte, pega a madeira, traz para minha casa, começa a construir e eu vou me alegrar na minha casa. E aí no capítulo 1 de Ageu, versículo 12, diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Irmãos, quando a palavra profética veio, o povo temeu a Deus. E nós olhamos aqui, quando a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, que muitos não entraram na terra prometida, porque a palavra que eles receberam não foi acompanhada pela fé, não foi acompanhada pelo temor, não deram prioridade à palavra de Deus. Mas hoje Deus está liberando uma palavra sobre as nossas vidas. Nesta noite, neste lugar, Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida. Meu irmão, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se nós priorizarmos o Senhor, duas coisas vão mudar na nossa vida. Assim como mudou ali. Diz que o povo temeu o Senhor. Coisa tremenda, irmãos. 16 anos cegos, 16 anos com prioridades erradas, 16 anos plantando muito e colhendo pouco, comendo, mas não satisfazendo, bebendo e não saciando. Irmãos, 16 anos de uma convicção errada, de uma convicção carnal e mental de que não era o tempo de servir a Deus, de buscar a glória do Senhor. Mas de repente, quando foi liberada uma palavra dizendo: olha, vocês precisam edificar a casa de Deus, vocês precisam, o templo de Deus hoje, irmãos, somos nós somos templo do Espírito, vocês precisam viver para o Senhor, vocês precisam priorizar a casa de Deus, vocês precisam priorizar a palavra de Deus, vocês precisam viver para o Senhor de todo o coração. Quando o povo ouviu isso, o povo temeu e obedeceu a Deus. Duas coisas aconteceram. Primeira coisa, versículo 13, Ageu capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. O mesmo Deus que repreendeu quando houve uma convicção e uma mudança de mentalidade, quando houve um temor, quando houve uma disposição de mudança, quando houve temor de Deus e obediência à direção que estava dando, Deus agora já não está mais aqui. Fala assim: olha, está vendo? Agora eu não quero mais. Vocês ficaram 16 anos
Não, azar de vocês agora. Você quer saber de uma coisa? A bolsa de vocês vai continuar furada. O saco vai continuar furado. O trigo não vai ter. Não, Deus não falou isso, irmãos. Deus falou assim, não, agora eu estou com vocês. Deus falou para Ageu, avisa lá o povo que eu estou com eles. Irmãos, se você mudar o seu coração hoje, essa palavra vai ser liberada sobre a sua vida. Eu estou com vocês. Que coisa tremenda, irmãos. O mesmo Deus que nos repreende, nos encoraja. Ele nos repreende para o nosso bem. Lá em Hebreus diz que o Senhor disciplina quem ama. O Senhor castiga a todo aquele que Ele aceita como filho. O Senhor nos repreende para o nosso bem. Quando nós tivermos esse entendimento, esta compreensão de que o Senhor às vezes nos repreende para o nosso bem, de que às vezes eu e você ficamos desconfortáveis em alguma situação, parece que uma coisa dá errado, parece que outra coisa está errado. E essas coisas que dão errado, irmãos, nos levam a depender de Deus, nos levam a depender do Senhor. Então o Senhor está mostrando talvez que falta dependência, que falta busca, que falta oração, que falta olhar para Ele e falar, Deus, eu estou aqui necessitado do Senhor, da sua graça, do seu cuidado. Deus, eu preciso de Ti. Para que o Senhor entenda que há um temor no meu e no seu coração. E Ele fala assim, olha, eu estou com você. Essa foi a primeira coisa que mudou. Aquela mensagem de repreensão do Espírito de Deus através do profeta se tornou uma mensagem de encorajamento. Sabe o que Deus quer fazer, irmãos? Deus quer encorajar você a mudar de vida. Deus quer encorajar você a servi-lo. Deus quer encorajar você a andar em santidade. Deus quer encorajar você. Ele está dizendo, eu te perdoo, eu libero o perdão e eu quero te encorajar. Fique firme, vamos mudar juntos, muda de vida. Eu estou com você, eu estou junto com você. É isso que Deus estava falando. Segunda coisa que é tremenda, lá em Ageu capítulo 2, versículos 15 em diante. Agora, prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Ou seja, olha, antes de vocês começarem a reconstruir o templo, quando alguém ia procurar 20 medidas de trigo, só tinha 10. Quando alguém ia procurar 50 medidas de vinho no lagar, só tinha 20. Ou seja, havia coisas difíceis. Verso 17, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por que Deus resistiu o povo? Para que o povo se voltasse para Ele. Esse foi o único objetivo do Senhor. Resistiu a algumas coisas para que o povo voltasse para Ele. Mas o versículo 18 diz assim, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Quando houve obediência, quando houve mudança de convicção, quando houve o entendimento de que precisavam servir a Deus e obedecer a Deus e começar a construir a casa do Senhor. Deus falou, de hoje em diante, presta atenção nessa data. Deus deu a data, presta atenção nesse dia. De hoje em diante, eu vou abençoar vocês. Foi um de repente, irmãos, de Deus. Depois de muito tempo, longe, com outras prioridades, quando eles ouviram a voz profética, eles se arrependeram e Deus mudou a história deles. Irmãos, nessa noite eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. E falar assim, Deus, eu preciso dessa mudança. Eu preciso, Senhor.
Deus quer falar algo para você nessa noite, querido, só que Ele só vai falar se você mudar a atitude do seu coração. Deus quer falar para você assim: eu estou com você. Eu estou com você. E a partir de hoje, eu vou abençoar. Presta atenção nesse dia. A partir de hoje, eu vou mudar a sua história. A partir de hoje, você vai começar a viver algo novo. O seu ministério vai prosperar. A sua vida financeira vai prosperar. Querido, a sua família vai ser abençoada. Os seus bens serão diferentes. A partir de hoje. Querido, nessa noite Deus quer chamar você para um novo estilo de vida. Irmãos, para mudar a convicção do seu coração. Para mudar a prioridade do nosso coração. Aquele povo dizia: não é chegado o tempo. Mas o Espírito Santo dizia: sim, já passou da hora. Talvez, irmãos, muitas vezes as nossas convicções não estão em consonância, né? Não estão andando junto com aquilo que Deus pensa. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse sua cabeça, para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração algo novo. Para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração uma palavra nova. Talvez mostrar para você que o seu estilo de vida talvez não o agrade. Que alguma área da sua vida precisa de correção. Que alguma situação que você viveu pode ser mudada com arrependimento. O que Deus mais quer falar para você nessa noite é: eu estou com você. O mesmo Espírito que repreende com amor é o mesmo Deus que nos encoraja, queridos. Nós não estamos sozinhos nessa luta, não estamos sozinhos para mudar sozinhos, não estamos sozinhos para... Não, querido, Ele mesmo, Ele fala assim: eu estou com vocês, ou seja, Deus estava ali. E Deus começou a dar provas disso para o povo, falou assim: olha, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor, está escrito lá em Ageu, eu vou fazer abalar os reinos, vou trazer as riquezas aqui, porque eles não tinham com o que construir o templo, mas Deus falou assim: olha, agora que vocês querem construir, eu vou trazer as riquezas e a minha casa será edificada. Eu só quero ver a disposição do coração de vocês. O suprimento eu tenho, a provisão eu tenho para construir o templo. Deus só quer ver a disposição do teu coração, querido. Sabe por quê? Porque graça Ele tem para deixar você de pé. Graça de Deus que te capacita a viver de uma maneira nova. A graça de Deus que te capacita a viver de uma maneira tremendamente diferente daquilo que temos vivido. A graça de Deus é a provisão do Espírito no Novo Testamento que nos leva, irmãos, que nos leva a viver algo novo, que nos leva a viver tudo aquilo que sonhamos. Nós sonhamos viver bem, nós sonhamos estar alimentados, nós sonhamos estar aquecidos, nós sonhamos estar felizes, mas muitas vezes na minha e na sua vida existe um porém. A gente come, mas não se farta, bebe, mas não se satisfaz. A gente vem na igreja, mas não sente a presença de Deus. A gente parece que vem na igreja, mas nada muda. Irmãos, nessa noite, nós precisamos ser transformados pelo Senhor e ouvir essa direção de Deus, assim: eu estou com vocês. E Ele vai começar a encorajar você, vai começar a andar contigo, querido, pegar na sua mão e te levar a novos momentos, novas decisões, a uma nova prioridade, colocar o Senhor acima de todas as coisas.